primeiro lugar, gente, muito boa tarde, né? Ana Paula, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente falando desse tema que é educação financeira. E todo mundo, educação financeira é uma coisa básica, todo mundo tem uma informação, né? Mas não, né? É uma coisa que a gente tem que estar muito atento a isso. Às vezes a gente tem a informação, mas a gente não pratica, a gente não acessa, e o que não é visto, não é usado, ele cai em esquecimento. Além disso, quando você tem a informação, ter informação é diferente de ter consciência. Então, um exemplo, vamos supor, né, você vai comprar um cigarro. No cigarro, você tem informação que ele causa um mal, mas você não tem a consciência. Então, quando você acessa esse tema, você vai introjetando algumas questões. Faltou o título lá. Para a gente começar a falar desse tema, eu vou dar alguns conceitos que, olhando superficialmente, também parecem básicos, né? Receitas e despesas. Todo mundo sabe, gente, o que é receita? É tudo aquilo que a gente ganha. E despesa? É tudo aquilo que a gente gasta. Mas eu tenho assim, quase que absoluta certeza que alguns de vocês, por exemplo, não vão saber me falar do contra-cheque de vocês. Né? Será que todos vocês têm conhecimento de tudo que está sendo descontado, de todas as verbas que estão sendo acrescidas ali? Muitas vezes não. E é o que acontece na prática. Vou dar um depoimento aqui para vocês. Dentro do banco, né, a gente dá muita consultoria e, normalmente, quando eu atendo um empresário, pequena, média empresa, eu pergunto para ele assim, qual que é a sua renda? Ele vira para mim e fala assim, é 8 mil, 5 mil, 10 mil, que seja. Na hora que eu pego a fatura de cartão de crédito dele, ele paga 15 mil reais. Então, assim, essa pessoa tem esse conceito de despesa e de receita? Não, não tem. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a observar mais. Tá? Para a gente poder falar de educação financeira também, a gente tem que ter o conceito introjetado de juros e inflação. O que é os juros? Os juros é a remuneração por um dinheiro que não é seu. Tanto quanto você pega, quanto você coloca no banco. Eu tenho um exemplo clássico aqui para dar para vocês. Vocês já devem ter vivenciado ou visto alguém. Em 2021, a gente estava com uma Selic de 2% ao ano. A Selic é a nossa taxa referencial de juros, que ela é dada pelo Copom, né, que é um órgão do Banco Central. E, naquela época, a gente fazia consignado a 0,85, 0,89. Aí, hoje, muitos chegam no banco hoje e falam assim, Ana Paula, eu quero que você simule um consignado para mim. Tá. A taxa é 1,30, 1,40. Um exemplo, tá, gente? Aí o cliente vira para mim, nossa, tá caro. Ana, eu já paguei 0,85. Falei, olha, mas o que a gente tem que lembrar? Que a taxa de juros, lá em 2021, era 2% ao ano. Hoje, ela está em 13,75%. Então, essa taxa de juros está alta. Né? Então, é um conhecimento que a gente tem que ter, tanto para você pegar um dinheiro emprestado, quanto para você aplicar. Estou te pagando tanto, mas como que está a taxa de juros? E a inflação, tá, gente? Inflação é o quê? É um aumento progressivo sobre os produtos que a gente consome, sobre o serviço. Eu lembro que, quando eu queria meu primeiro carro, né? Estava entrando na faculdade, eu lembro que um Uno era 14 mil reais. Né? Então, quanto que é um Uno hoje? Né? Então, isso é o quê? Isso é inflação. Né? Lógico que eu projetei aí num pequeno período de tempo. Né? Tem um videozinho aí, por favor. Confesso que essa palavra, para mim, era um pouco desconhecida. Só fui entender direito o que eram os juros no dia em que eu decidi comprar uma geladeira. Como não tinha dinheiro para pagar à vista, eu fiz um financiamento, que nada mais é do que um tipo de empréstimo. O banco paga o valor da geladeira à vista e você paga de volta em várias parcelas. É aí que entram os juros. Os juros são o valor que a gente paga para usar o dinheiro emprestado pelo banco, que define o quanto vai cobrar por esse serviço.
No meu caso, o primeiro banco que procurei me ofereceu uma taxa de juros tão alta que no fim do financiamento eu teria pago o valor de 3 geladeiras. Então eu fui atrás de um banco com uma taxa de juros menor, até porque eu precisava de uma geladeira só. Moral da história: consegui fazer o financiamento no tempo que eu queria e melhor, pagando juros baixos. Mas a minha história com juros não acaba assim. Para planejar a reforma da nova casa, eu fiz um investimento. E é aí que os juros entraram de novo. Dessa vez eu procurei o banco que me oferecesse a taxa de juros mais alta, ou seja, aquele que pagasse melhor pelo valor que eu investi. Afinal, agora eu é que estava emprestando dinheiro ao banco. Com esse investimento, eu consegui, depois de alguns anos, comprar uma lava-roupas e o melhor, pagando à vista. Por isso, nunca se esqueça de calcular os juros antes de qualquer empréstimo, compra parcelada ou investimento. Quanto mais juros você paga, menos você consegue comprar. E quanto mais juros você recebe, melhor o retorno do seu investimento. Atenção aos juros. Como você viu, ele pode ser o vilão ou o herói da história. Para saber mais sobre os juros e outros assuntos, navegue pelo site Educação Financeira. Com relação ao conceito básico também dentro da nossa educação financeira, é o crédito, tá? Gente, o crédito não necessariamente ele é um vilão. Tem gente, nossa, não pego dinheiro emprestado de jeito nenhum. Um ditado que minha mãe brincava comigo, ela fala assim: minha filha, pobre, se não tiver um financiamento, não vai para frente. Então, obviamente que você não vai ter um surto. Eu quero fazer isso, cheguei no banco. Você faz um planejamento e você tem várias linhas de crédito que você pode estar acessando. E é interessante você ter uma análise crítica desse crédito que você está tomando, né? O cartão de crédito ele é um item que vocês podem estar utilizando que inicialmente não tem juros, mas se atrasar, é um juros quase que exponencial. Não é uma questão bacana. Cheque especial, finalzinho do mês, entrou ali um pouquinho, mas cuidado, cheque especial ele não pode ser incorporado ao seu orçamento, ele não é salário, né? Vocês têm acesso ao consignado, que é uma linha, né, que tem uma taxa de juros muito boa, financiamento habitacional, que é um crescimento de patrimônio. Então, assim, tudo tem que ter uma análise, o porquê, para quê, da onde você está tomando, qual que é a taxa de juros, prazo. Então, assim, o crédito tem que ser analisado, tá? Tem um videozinho também, só mais esse, 2 minutinhos, viu, gente? Há muitos anos eu tinha um sonho: abrir um restaurante. Mas faltava dinheiro para realizar esse sonho. Então, resolvi solicitar um crédito. O banco me emprestou o dinheiro que eu precisava para montar o restaurante. E ficou acertado que eu devolveria esse valor em parcelas com acréscimo de juros. Todo crédito tem como base a confiança que o credor tem no devedor. O banco analisa o risco da operação, ou seja, confere se você tem condições de pagar o valor emprestado no prazo combinado. E dependendo dessa avaliação, seu crédito é aprovado ou negado. Como todo mundo, eu já usava muitas formas de crédito no meu dia a dia. O cartão de crédito, o crediário que eu usei para comprar equipamento para o restaurante, o financiamento da casa nova e o famoso cheque especial, que sempre acaba ajudando a gente na hora H. São muitos os tipos de crédito. O importante é saber usar cada um deles do jeito certo. Pague em dias parcelas, para evitar multas e mais juros. E fique atento às taxas que são cobradas pelo banco. Se usado corretamente, o crédito pode servir de remédio para a sua saúde financeira. E quem sabe ele pode ajudar você a realizar o seu sonho, assim como realizou o meu. Para saber mais sobre crédito e outros assuntos, navegue pelo site Educação Financeira. E investimento, tá? Basicamente, a gente tem 2 tipos de investimento. Teoricamente, numa vida idealizada, todo mundo deveria ter um investimento que é de emergência, né? Então, assim, uma questão de saúde, bater o carro, é um imposto.
Então, deveria, em primeiro lugar, ter esse investimento e, em segundo lugar, um investimento que a gente chama de planejamento de futuro, né, que são os desejos. Eu quero mandar o meu filho para estudar em Harvard, eu quero, depois de aposentar, eu quero morar na praia. E não existe investimento bom ou ruim, tá? Nós, né, da Caixa, todos nós temos certificação para dar consultoria. A gente sempre faz uma entrevista com vocês, né? É a curto, é a médio prazo, o que vai te atender, qual que é o seu sonho. Então, assim, às vezes, eu não quero esse investimento, eu não gosto. Às vezes, o que é bom para um, não necessariamente é bom para o outro, tá? Então, assim, tem um leque de investimentos para cada um de vocês, tá? Pode passar para mim, por favor. Tá. Atravesse a crise, tá? Então, assim, quando a gente está falando de educação financeira, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma diferença entre desejo e necessidade, tá? O que é necessidade, gente? É tudo aquilo que a gente precisa para a nossa sobrevivência, né? É água, é alimento, é um vestuário, é uma educação, tá? E desejo? Desejo são os nossos prazeres, né? Que são ilimitados. Então, se a gente não tiver uma consciência disso, os desejos, né, vão acabar sobrepondo o nosso orçamento. Então, a gente tem que ter muita consciência disso para não deixar o desequilíbrio entrar. Você teve essa consciência, olha, estou querendo comprar um aparelho de jantar. Isso é o quê? É um desejo ou uma necessidade? Não, é um desejo. Eu preciso disso? Não, não preciso. Então, quando eu começo a refletir sobre as minhas compras, eu consigo entrar num equilíbrio. Eu fiz um planejamento, eu tenho um orçamento, eu sei o que são as minhas despesas básicas e o que eu posso separar para os meus desejos, para ir num restaurante, para ter um lazer. O que eu devo separar como economia? Isso é muito importante. E para você assim, saber realmente, isso é um desejo, você faça aquelas perguntas. Eu quero realmente isso? Eu preciso disso? Eu posso comprar isso à vista? Né? Como que eu vou pagar? E aquela dica também, você olhou, você gostou, respira, dá uma volta. Muitas vezes você nem vai lembrar mais daquilo que você viu, né? Então, quer dizer, era um desejo que... Ou, às vezes, quem aqui já não comprou alguma peça que está no guarda-roupa e fala assim, gente, eu nunca usei, para que eu comprei isso? Né? Então, é saber refletir. É como eu falei, educação financeira, a gente tem a informação, mas a gente não pratica. Então, isso é uma questão dia a dia. Outra questão, liste os itens essenciais antes de ir às compras. Então, gente, hoje é mais fácil a gente ter dinheiro do que ter tempo, né? Tá todo mundo na correria. Então, eu saio do serviço, estou aqui na porta do supermercado, deixa eu já aproveitar fazer uma compra. Eu chego no supermercado, eu penso, gente, será que lá em casa tem cenoura? Mas eu não vou ter tempo de voltar. Vou pegar umas 2 cenouras, 3, porque se tiver, é pouquinho. E assim a gente vai. Não, está errado. Você tem que parar, você vai olhar a sua despensa. Olha, eu realmente preciso disso, estou gastando mais aquilo. Pesquisar preço, pesquisar similar, tá? Para depois você fazer sua compra. Tem criança? Faz a lista com a criança, faz um combinado. Né? O desejo ele não é proibido, não, tá, gente? Mas ele tem que ser contido. Então, olha, você tem 2 crianças, cada um tem direito a uma coisinha no supermercado, até o tal valor. Ok, não tem problema. E cuidado com as propagandas. Essa questão eu acho fantástico, assim. Como que a gente está envolvido e não percebe? Você chegou do serviço, está em casa cansado, ali com fome, você liga a televisão, do nada aparece uma propaganda de um lanche, né, de uma comida gostosa. Você fala, acho que eu vou comer isso, eu estou com vontade. Não, você vai comer o que você preparou ali, porque
É uma propaganda que está te envolvendo. E facilidade também, né? Deixa eu só fazer uma enquete aqui de curiosidade, só para as mulheres, tá? Quem aqui já comprou ou tem instalado o aplicativo da Shein no celular? Levanta o dedo. Pois é, gente, né? Talvez os homens aí, o Mercado Livre. Gente, você está lá, deu a propaganda, você está esperando seu menino para levar na natação, você pega o celular e está passando o dedinho. Nossa, gostei disso. Aí você clica, baratinho, né? Não é baratinho? Uma bota lá, R$150, vou parcelar de 5 vezes, né? De R$30, não dá nada. E amanhã você faz isso de novo, e depois você faz isso de novo. E é aquele ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. Mas o contrário também acontece, né? De grão em grão, como que é o ditado? Pode ser o saco esvazia. Então, às vezes, você está nesse costume, na hora que você vê, de 30 em R$30, você está com uma fatura. Gente, de onde veio essa fatura? O que eu fiz? Né? Você não se viu, você não se observou, você foi levado pelas propagandas e pelas facilidades. Cuide do seu dinheiro. Pode passar, por favor. Gente, então, a primeira coisa é organizar o seu orçamento, que é aquilo que eu falei, é pegar e anotar mesmo. Ah, nossa, estou sendo muito preciosista anotando. Não, anotar é importante, porque anotar te traz a informação, a consciência. Você vai internalizar aquilo. Não, gente, olha, eu estou pagando um clube que eu não estou indo tem muito tempo. Não, por que eu estou pagando isso? Então, você está tendo acesso àquela informação que vai te facilitar nessa educação financeira. E essa que é a prática do orçamento. Depois que você anotar tudo, você vai apurar. Eu tenho aqui os meus ganhos e eu tenho aqui os meus gastos. Como é que eles estão? Os meus ganhos estão maiores do que os meus gastos. Maravilha. Então, eu estou tendo dinheiro, está sobrando, eu posso aplicar. Mas, ainda assim, a gente vai refletir, tá? Como é que estão esses gastos meus? Eles são necessários? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Eu estou sendo perdulário? Né? Então, a gente pode melhorar esse recurso que a gente tem para guardar. Outra questão, vocês vão chegar em casa e vão fazer isso, alguns vão ficar com raiva de mim, né? Talvez. Orçamento na prática. Apurou-lhe ganhos e gastos, 0 a 0. Também vou refletir. Com o que eu estou gastando? Vou otimizar isso, vou melhorar. E uma situação que talvez, né, é uma situação mais crítica quando os seus gastos são maiores que os ganhos, né? Então, assim, a gente tem estratégias para economizar gastando melhor. Não necessariamente cortar os gastos, mas gastar melhor. Pesquisar, comprar produto similar, pensar se realmente precisa daquilo. Tá? Outra questão, ganhar mais significa poder gastar mais? Então, vocês chegaram em casa, refletiram, tem as suas necessidades dentro do orçamento, os desejos estão controlados, no fim do mês você está tendo um valor X para você guardar. Você teve uma data base e começou a ganhar mais. É para você gastar mais? Não, gente. Né? Seus desejos já estão controlados. Você tem que investir mais, tá? E como se preparar para imprevistos? É exatamente através do orçamento, de um plano de vida, de uma programação de um pagamento mensal, de alguma coisa que vai te fazer poupar ali, tá? Só com relação a orçamento, é interessante, não sei se vocês já viram, em faturas de cartão de crédito, eles trazem isso para vocês. Ah lá, 3% de supermercado, um exemplo, né? 3% de supermercado, 6% de serviços, 11% de vestuário, 13% de restaurante, 29% de viagem. Né? Então, né, isso aí já ajuda nesse controle. Tá?
Depois vocês tenham a curiosidade de dar uma olhada. Saia do vermelho. Conheço o tamanho da sua dívida. Então, para quem que eu estou devendo? Para o meu sogro, para o banco X, para o banco Y, para o agiota, para a Agiplan. Quais são as taxas de juros? Então, gente, não é desesperar, né? Muitas vezes a gente está lá para dar consultoria. Às vezes é trocar um empréstimo por outro, uma parcela maior que está te incomodando, vamos amortizar ela. Né? O que for sobrando, a gente vai amortizando até conseguir fazer o enquadramento dentro do orçamento. Tá? Use as opções de crédito ao seu favor. É o que eu falei. Eu estou com o cartão estourado. Gente, tem um consignado? A taxa do consignado é melhor do que a taxa do cartão de crédito. Vamos trocar um pelo outro, né? Vamos trocar pelos juros do cheque especial, vamos fazer um parcelamento desse cartão de crédito. Não vamos esperar a coisa acontecer, não, porque às vezes, eu não quero pegar, e a coisa vai crescendo e depois fica complicado. Tá? Como planejar? Planejamento é o orçamento, tá, gente? Primeira coisa, você vai ter o seu orçamento, você vai estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, olha, daqui 2 anos eu quero fazer uma viagem de 15 dias na Europa. Não é uma coisa barata. Né? Então, vamos começar agora? Vamos fazer uma poupancinha ali, colocando todo mês um pouquinho? Eu quero que meu filho estude em Harvard, né? Como que é isso? Então, tem que ter esse planejamento, essa consciência e, principalmente, gente, atitude. Porque se a gente não para fazer isso, o dinheiro nunca sobra. Tá? Então, não sobra. Então, você vou começar e eu me viro. Né? Faça chuva, faça sol, esse dinheiro está reservado para isso. Tá? Então, ter metas. Meta é como eu vou fazer para poder alcançar aquele objetivo. Eu vou colocar todo mês R$500 na poupança. Eu vou fazer uma capitalização. Eu vou fazer uma previdência. Né? Eu quero mudar, eu quero morar numa casa maior, que tem um quintal e me custa mais, eu vou fazer um consórcio. Então, ter esse planejamento, né, esse objetivo aliado às metas. E, por último, tá, gente? Estilo de vida. O que é o estilo de vida? É como a gente se comporta na sociedade, são as coisas que a gente gosta, onde a gente mora, o que a gente gosta de beber, né, com quem assim, a gente se relaciona. E isso, muitas vezes, pode elevar o custo de vida de uma pessoa. Então, vamos supor, você tem um amigo que tem um poder aquisitivo maior. Vamos viajar comigo? Vamos viajar, mas você tem que ter ciência que você vai ter um custo maior para isso. Então, estar se observando e contendo essas questões. Risco de endividamento, por exemplo. Eu tomo um vinho X, fui num restaurante tal. Né? Vamos dividir a conta com uma pessoa. Né? Então, quer dizer, está fora do seu orçamento, você está se endividando, está aumentando o seu orçamento. Seria isso, tá, gente? Agradecer, muito obrigada pela atenção de todos. Tá? Tem alguma pergunta? Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Quem estipula esse alto juro ou taxa de cartão de crédito? É o banco ou o governo? É o banco que estipula, tá? Toda taxa de juros de uma linha de crédito, ela vai ter, por princípio, o índice de inadimplência no mercado e a garantia. Tá? Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Uma linha que era muito amada e usada na Caixa era o Construcard. Tá? Todo mundo queria o Construcard. Mas como que acontece? A gente não tem um planejamento de construção. Eu fiz um orçamento para fazer uma reforma de R$60 mil. Eu gastei 90 mil. Estourou. Então, o que aconteceu com o Construcard?
as pessoas começaram a entrar em inadimplência, e a taxa subiu. Por quê? A inadimplência interfere na taxa, tá? Então, o cartão de crédito é a mesma coisa. Ele não tem garantia, né? E a inadimplência, muitas vezes, pode dar essa questão. Agora, gente, o cartão, vocês viram o organograma dos gastos, né? O cartão de crédito, ele pode ter várias vantagens. Eu brinco assim, gente, se você ouvir alguém falando mal de cartão de crédito, você já pode pensar. A pessoa, né, estourou e entrou naquele juros exponencial. Porque o cartão de crédito te ajuda até assim, na composição dos seus gastos, no final do mês, aquilo que você esqueceu, o pão da padaria, ele está lá anotado para você. Né? E se você pagar em dia, você ganha milhagem, não tem juros nenhum, você pode pagar tudo com pagamento. Tá? Então, acho que eu te respondi, né? Certinho? Mais alguém, gente? O limite, né? Vai ter um limite pelo governo federal do cartão de crédito, do gasto? Não, o limite do cartão de crédito ela é uma linha comercial. Ela não é uma linha fomentada pelo governo. Não atingirá os bancos, é só mesmo comércio e individual, né? O consumidor? É isso? Não, desculpa, eu não entendi a Mas sim. Porque tem algumas regras que estão sendo discutidas em relação ao cartão, mas ainda não tem a definição. Por exemplo, aquela regra agora da obrigatoriedade do parcelamento, aí já é uma lei. Terão novas leis ainda de cartão, acho que vai ter, inclusive, teto de valor de juros, mas ainda não está definido, não. Aí há uma relação comercial entre o banco e o cliente. A princípio, a lei que nós temos ativa é a questão da obrigatoriedade do parcelamento da fatura. Que não tinha, né? Ou era o mínimo ou o valor total. Agora já tem a possibilidade de parcelamento. Então, eu vou aguardar, porque eu falei com o meu menino que o limite dele é X. Agora eu vou aguardar a ordem do governo para ver. Exatamente. Vai ter algumas regras novas em relação ao cartão. Aí acaba com o comércio, né? Ainda acaba com o tem comércio. a Essas leis discussão novas que você está em falando. relação... Tem nada a ver com o governo federal, é o presidente do Banco Central. Isso. Ele falou que ia acabar com o crediário. Tem essa discussão, ainda não está definido, mas tem essa discussão leis, né? a respeito do parcelamento sem juros no cartão. Isso. Eu acho que é difícil, porque já é uma questão social já bem assimilada pela sociedade, né? Eu, por exemplo, compro demais com cartão. Eu também, só compro no crédito, cartão. Aí eu vou... Obrigada. Mas por quê que, quando, por exemplo, eu deixo um dinheiro na poupança, eu deixei há pouco tempo, quando eu cheguei lá, eu fiquei decepcionado. Porque se eu tivesse usado o cartão de crédito um dia, não dava para pagar o juro que eu recebi no mês, no mesmo valor, não dava para pagar. Por que essa discrepância? Tudo isso tem relação com essa discussão que está sendo falada. Realmente, os juros no Brasil são muito altos, né? E nós estamos num patamar de juros mais alto ainda, atualmente, com a Selic a 13,25%. O cartão de crédito é o maior juros, a Ana explicou aqui, que é o que a gente mais deve evitar, né, os juros do cartão de crédito. Mas fica difícil a gente definir também, colocar muita regra, né? O mercado ele tem as regras e ele, teoricamente, se autorregula, né? Mas o cartão realmente tem um juros maior em relação ao investimento. O Renan vai até explicar. Temos opções que têm um juros maior, né, em relação à poupança. Principalmente... Pode falar. Os juros aí estão falando em 13, não sei o que, por cento ao ano. 13,75. Não, beleza. Eu estou só fazendo um comentário. E por que se você usa um dia por uma necessidade, você tem que pagar um juro tão alto? Aí, todo produto bancário ele é calculado em relação a alguns fatores, né? E o principal fator para você calcular os juros de determinado produto é a inadimplência. Então, às vezes, o cartão ele tem uma inadimplência um pouco maior, bem maior, então aí você tem que cobrar um juros maior. E aí tem outros custos também, né? Operadora do cartão. Então, o cartão de crédito é
uma caixa ali de informações bem complexa, tem questão de pontos, né? Então, o cartão de crédito, o ideal é esse, né? A Ana explicou aqui na educação financeira, é utilizar o cartão e realmente pagar em dia, porque os juros do cartão... Aí, só reforçando a resposta da pergunta do senhor, o porquê que os juros dele é maior, é por conta disso. Ele tem uma inadimplência maior, por isso que o cheque especial também ele tem um juros maior, e tem outras questões envolvidas nele que fazem com que necessite ter um juros um pouco maior. Em relação ao investimento, aí o Renan vai explicar que é uma questão muito importante em relação à poupança, por exemplo, que a gente tem que estar antenado em relação à inflação também, né? O Renan vai poder explicar porque a gente não pode estar perdendo a inflação quando tem um investimento. Sérgio, Pois não? me tira uma dúvida. Eu não recebo pela Caixa, eu recebo pelo outro banco. Vamos transferir para a Caixa. Tá. Então, o banco, eu tinha meu salário, ele me dava um cheque especial e falava assim, você tem 10 dias, você pode usar esse cheque especial, que não há desconto, você não vai pagar juros. Aí, quando foi um dia, eu usei um tempo, aí apareceu um desconto lá. Aí eu liguei para o banco e falou assim, não é juros, não, é a taxa Selic que agora está cobrando. Eu falei, isso procede? Os bancos estão cobrando isso mesmo? Tudo acabou aquela benécia, né? De dar 10 dias para o cheque especial e sem cobrar juros. Aí eu teria que ver o contrato. Eu não sei, até porque a Caixa não tem essa questão dos 10 dias, né? No cheque especial. Aham. Aí teria que analisar o que está previsto contratualmente. Pode estar previsto tarifa, né? Não havia tarifa, anteriormente, não havia tarifa nenhuma. Não era só, acho que tinha outros bancos que faziam isso. Isso, bancos particulares que faziam isso. Dava ao cliente aí, o correntista, 10 dias, ele podia usar um valor X lá do limite dele e não havia cobrança de juros. Agora inventaram, falaram que não vão cobrar juros, mas uma taxazinha, acho que é a taxa Selic, que é ordem, não sei se é do Banco Central, eu não sei, é uma ordem que eles estão recebendo para cobrar. Pode, se a senhora quiser, pode ir lá na Caixa, leva o extrato da senhora, eu analiso para a senhora. Eu te falo, que aí lá eu consigo identificar o que é a cobrança. Tá. Qual que é a sugestão que eu dou? Sempre se orientar por questões contratuais. Por exemplo, está me cobrando essa taxa? Qual que é o contrato que eu assinei que prevê essa taxa? Em qual cláusula está o contrato? Está na tabela de tarifas? Olhar a tabela de tarifas. Então, tem todas essas informações. Obrigada. Eu questionei com relação a esse 10 dias sem juros no cheque especial. Eu questionei meu banco, é o Sicob. Então, ele me falou o seguinte, que de fato é 10 dias sem juros no cheque especial, mas que o IOF é cobrado. Aí o IOF pode ser devido, sim. Aí o IOF é devido. Você ia falar isso, né, Ana? Vamos passar para o próximo tema? A última pergunta. Posso olhar Empréstimo também a consignável, meu menino, né, estuda, e meus meninos aqui na capital mineira, e é muito alto o valor. Pedi 100 mil no Banco do Brasil, empréstimo consignável, liguei aqui para o sindicato, pedi socorro, Quênia, eu não sei se eu encontrei nosso presidente Rui, mas, bem, peguei 100 mil no Banco do Brasil, alguém dentro do Banco do Brasil falou, Jussara, eu falei, gente, eu vou ter um dinheirinho agora, acho que eu podia pagar esse empréstimo do banco. Alguém dentro do Banco do Brasil falou, Jussara, para de pagar o empréstimo consignável, negocia com o banco, fica mais em conta. Acontece isso? Você fala para poder antecipar o pagamento, é isso? Você negociar a dívida. Geralmente tem desconto, sim. O tribunal aceita eu parar de pagar o empréstimo consignável na conta? Não, aí não. Se tá com a margem... mas quando ela está averbada, sumiu aqui
da cabeça aqui, quando ela está averbada, aí ela não pode ser excluída. Vamos passar aqui para o próximo tema. Depois a gente volta para mais uma rodada de perguntas. Quem não foi atendido de perguntas pode retomar o tema também, só para a gente dar um pouquinho mais de dinamismo.